Fala aí. Daqui a pouco tem Fox Sports Rádio. Daqui a pouco tem Fox Sports Rádio. 8 jogos ontem, então imagina como é que tá a turma. Cruzeiro que Sormani no corredor tá sendo fumaça. Seco pra você, quem é melhor, Messi ou Pelé? Não responde. A gente já volta, é rapidinho. Tamo de volta, começando mais um Fox Sports Rádio. Você que tá em casa aí, mande mensagens, muitas mensagens, inúmeras mensagens. Torcedor do São Paulo tá felizão, o Pato chegou, já fez gol. 2 jogos, 2 vitórias. Torcedor do Flamengo tá a pé de raiva, rapaz. Não sei se o Flamengo ficou mais bravo com a derrota ou com a entrevista do Abelão ontem. Rapaz, velho, o Abelão ontem, velho. Elogiou o Beira-Rio, né? Só faltou botar a bandeira do Inter. O Abelão ficou... Todo mundo estranhou. O torcedor do Flamengo tá bravo. Torcedor do Corinthians, manda suas mensagens. O Corinthians ganhou aquele jeitão lá, 1-0. Torcedor do Vasco tá bravo, 2 jogos, 2 derrotas. Torcedor do Cruzeiro tá falando, fala pro Sormani que o Fábio tem que jogar a Copa América. Eu já falei isso. Tá todo mundo falando, mas eles querem que você fale. Mais uma vez, o Fábio tem que ser o goleiro da seleção brasileira na Copa América. Já critiquei. Fábio, atualmente eu acho que ele tem que estar na seleção. O torcedor do Palmeiras também vai comentar, rapaz, Mancha Verde brigando entre eles. Não, mas isso é normal. Do jeito que foi, não é normal. Mas... Daqui a pouco nós vamos ver tudo isso, o torcedor do Galo. O Galo tá aí ganhando, hein? O Galo tá aí, que gol fez o Xará ontem. Nossa Senhora. Ele era banco com o Levê. Olha, vamos então aí, vomitão. Nossa, que Vocês nojo. podem mandar suas mensagens via Twitter, hashtag FS Rádio Brasil. Mandem os seus WhatsApps 011 99 390 4545. E uma pessoa muito ligada a você, Pipo, me disse ontem que aquela história do Kit Kat é verdade e que a pessoa estava chateada, que falou, ele fica 20 dias sem pisar aqui, quando pisa, rouba o meu chocolate preferido roubo. E falou o seguinte... Você falou com a mãe dele. E falou o seguinte... Não roubo. Esses ogros aqui da minha casa. Vamos para os destaques de hoje do Fox Sports. Você é um ogro, e você é um mini ogro. Você tá azulzinho hoje. Validade. Pera aí. Validade. Pera. Gente do céu. O telespectador tem Ô, seu Flávio, traz uma rolha. Mas o quê? Rolha. Pra quê? Ele vai botar em outro lugar. Boa tarde, rapaziada! Dia 2 de maio e o Fox Sports Rádio está no ar. Mas aí não dá também, ô Sormani, pra sair execrando todo mundo. Que dança é essa, Pipo? Não tem a menor ideia. Não, peraí. Você viu? Essa menor É da onde aquilo? Sei lá. Uma dança específica. Não sei, não gosto. E aí o Cleiton marca um golaço. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu na segunda rodada do Brasileirão. O Corinthians recebeu a Chapecoense na Arena, jogou mal, mas venceu com um gol chorado de Carlos Augusto. Foi um primeiro tempo que me preocupou demais, por isso estava vendo que a equipe estava tentando fazer aquilo que foi planejado, aquilo que foi conversado, porque nós não treinamos. O Flamengo caiu para o Internacional no Beira-Rio. E no reencontro Flamengo e Paulo Guerreiro, o atacante fez valer a lei do ex e deixou o dele. Após a partida, Abel Braga deu uma declaração que está incomodando os rubro-negros. Isso é um resultado absolutamente normal. Como se o Flamengo chegasse aqui e vencesse, também seria normal. Olha, se o irmão dele for palmeirense igual a ele, é um tonto que só quer aparecer. Vou mandar 2 rolhas. Uma você põe na boca. Ah, não. Opa! Deca campeão. Deca campeão. O Palmeiras visitou o CSA com o time reserva, abriu o placar com um golaço, mas levou o empate. Felipão se irritou, mas afirmou que vai continuar com o rodízio. Não prestei atenção. E tem muitos outros que não estrearam ainda, não só o Guerra. Então começa a mesma situação de que uma vez tinha que jogar o Zé Rafael, uma vez tinha que jogar o Zé Pedro, outra vez tinha que jogar o Juquinha. Não é assim. No tricolor paulista a vida anda boa, hein? O time conseguiu a segunda vitória seguida, já é o líder do brasileiro. Teve o primeiro gol de Alexandre Pato e o primeiro do Made in Cotia, Toró. Acabamos numa dessas jogadas pelo lado direito fazendo o gol do Pato, né? Continuamos controlando o jogo, um jogo bem jogado. Em São Januário, o Galo cantou mais alto. O Atlético Mineiro conquistou a segunda vitória e está espantando a crise.
Já no Vasco a coisa está feia. Tomou um baile. Com 2 derrotas do brasileiro, Dunga estaria na mira do Cruz Maltino. Na Champions League, Messi, para variar, comandou a vitória do Barcelona sobre o Liverpool. Fez um golaço de falta e bateu a marca de 600 gols na carreira. Tudo isso e muito mais no Fox Sports Rádio de hoje. Um programa que é a cara do povo brasileiro. Pipinho, presidente do Pipos Futebol Clube, está fechando o elenco e achou um goleiro para fechar o gol. Parabéns, Pipinho! Como você achou esse goleiro? Você acha que eu sou que nem o Pascoal? O Pascoal só acha talento furado. Os meus são bons. Olho clínico. O Pascoal é cantor que sai do córrego pra cantar. Cara que desmaia na farmácia. Desmaia na farmácia. Pô, tudo isso. Meu não. Bêbados em bares, Vou né? ter um time de futebol, meu goleiro lá. 4 defesas em 4 chutes. Era o Rodolfo Rodrigues do futsal. Pô, Mas também é Nós muito vamos pro intervalo e na volta. Olha, hoje um dia surpreendente, hein? Novamente, Pipinho sorridente, de bom humor. Isso tem cheiro do quê, Flávio? Tá cruzando. Nós vamos pro intervalo e a gente volta rapidinho com mais Fox Sports Rádio. Ó, o pessoal tá pedindo hoje, não sou nem eu, tá? Porque você não acredita. Que, por favor, pra você fazer o programa sem o celular, que já... produção, eu tô errado? Porque eu falo fora do ar, você não acredita? Pediram que toda hora que pega um programa você tá assim, ó. Não, porque eu falo fora do ar. Ele não acredita, então tem que falar no ar. Lindo. Vai dar um sorriso de novo. Aquele sorriso falso. É falso, bem falso. Essa é bem falso. Você pode mandar as suas mensagens via Twitter, hashtag FS Rádio Brasil. Podem mandar os seus WhatsApp 011 99390. Não. Pode seguir. Sem querer eu bati aqui, ó. 993904545. Vou dizer um negócio pra você. O Fábio Sormani, Diga. o Inter ganhou do Flamengo ontem. Mas eu acho que isso está normal. Claro que é. Eu não vi nada demais do que nisso aí que não nos perdeu mostrou. pro Zé das Couve, não perdeu pro Inter, Claro. que tem um timaço. Daqui a pouco nós vamos discutir o problema. Que foi? Você tá emitindo sons? Não, eu tô quieto, cara. Tá maluco? Você viu, mano? Parecendo um porco grunhindo. Vai ser aquele sábado da Budweiser, lembra? Velho, eu tô aqui fazendo cada hora, esse é um som estranho, parece um Shrek. Tá louco? Passa aqui desse O problema é quando sai o som junto com o cheiro. Aí acaba ferrando com tudo. Ô, Sormani, mas em relação primeiro ao jogo, que depois nós vamos discutir a entrevista do Abelão, que o torcedor do Flamengo tá bravo com o Abel hoje. Agora, o resultado justo ontem do Internacional? Sim. O que o Abel falou depois do jogo é a mais pura verdade. Esse é o resultado normal. Mas não é isso que o torcedor tá bravo. Bom, esse gol nasce de uma falta desnecessária que o Cuéllar fez na lateral. A gente vê todo o lance aí, vocês vão ver. O Patrick estava marcado, não tinha o que fazer com a bola. O Cuéllar dá um bote nele, faz a falta e da falta sai o cruzamento, sai o passe para o cruzamento do Alessandro e, consequentemente, o gol de cabeça do Guerreiro, Paulo Guerreiro. Aí o Flamengo empata com esse gol aí, que na verdade é do Arrascaeta, né? Pensou-se no primeiro momento que era do Everton Ribeiro, mas ele mesmo declarou depois do jogo que ele não tocou na bola. Então o gol foi atribuído ao Arrascaeta. O Flamengo estava bem no jogo nesse momento. Estava bem, chegou ao empate, mas aí aquela maldita postura dos times brasileiros. Faz o gol, e o que acontece? Retorna para proteger o resultado e explorar contra-ataque. Deu campo Internacional, o Internacional foi para frente e acabou fazendo gol. Olha, mais uma vez o Cuéllar perdido ali no meio campo, tá vendo? Sem ter a quem marcar. E foi uma atuação ruim do Cuéllar, que é um ótimo jogador. Tanto que ele nem aparece. Não, o cara passou por ele ficou lá para trás. O coitado tava sozinho, né? Não, ele não estava sozinho. Tava. O cara passou por ele. Ele tava sozinho. Claro que tô sim. Tô esperando. Bom, esse cidadão falta, faz mal ao time do Flamengo. Essa falta, muito mal. Volto a dizer, nasceu de uma falta. Esse gol nasce de uma falta cometida pelo Cuéllar de maneira desnecessária. Não havia necessidade nenhuma. Marcação em cima do Guerreiro tinha dó, hein? Zero. Marcação zero. Aí o Flamengo fala que vai contratar o segundo volante. Pra quê? Como é que chama? O zagueiro. Arangues. Vai contratar o Charles Arangues. O chileno que tá no Leverkusen. E zagueiro? Olha, os caras deitam e rola.
Mas é que o melhor zagueiro que o Flamengo tem hoje, Sormani, não pôde jogar porque ele sofreu um choque Mas lá com o Dedé. Um time como o Flamengo não pode ter um zagueiro. Eu concordo, mas eu acho que nesse jogo especificamente falando, mostrou-se a fragilidade do sistema defensivo inteiro do Flamengo. Porque os laterais também, vou te falar. O segundo gol ali também, o René come uma bola desgraçada. Exatamente. Fraco. E outra coisa que eu gostei, mas mano... Mas aí, Sormani, no primeiro gol, o gol de cabeça do Guerreiro, é uma falha gritante do Léo Duarte, cara. Porque ele deixa o Guerreiro se desprender dele. O Guerreiro, na hora que o Rodolfo viu, o Guerreiro já estava sozinho, praticamente pulando. Não teve como o Rodolfo fazer nada. Então a zaga do Flamengo ontem aí foi decepcionante. Desatento, né? Concordo com você. Até porque a falta, ela não é batida direto. O Patrick rola pro D'Alessandro. Que provavelmente estava esperando ali o Léo Duarte, o Rodolfo. Vamos parar a bola, os backs vão subir e eu vou dar... Não, eles já bateram rapidamente. Foram surpreendidos. Eles estavam desatentos. E o que eu gostei no Internacional foi o seguinte, o Internacional faz 1-0 e continua martelando. Aí, a partir dos 35 do primeiro tempo, ele dá uma cansada e recua. O Internacional poderia, vocês estão vendo aí pelos momentos, ter feito 2-0. Olha aqui, o programa mal começou, Pipo. Ih, lá vem. E já tomamos porradas. O Kelvin fala aqui, resultado normal? Vocês acham um técnico do clube perder falar que é normal? Ué? Vocês estão de sacanagem? Investimento, estrutura que o Flamengo tem, não pode perder do jeito que foi. Mas o Internacional tem uma estrutura e investimento semelhante. Não, mas calma, aí ele deu a explicação dele. Investimento, estrutura que o Flamengo tem, não pode perder do jeito que foi, sem jogadas, perdidos em campo. Aí ele agrada a gente, ridícula a opinião de vocês. Mas o Kelvin, o Internacional não investiu? Gente, o Internacional está jogando contra o título. O Internacional está classificado para as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo não está. Chegou à final do Campeonato Gaúcho só perdendo os pênaltis para o Grêmio, que é tão forte quanto. Do ano passado para cá, teve uma remontada absurda de um time que sai quase que aos frangalhos na volta da Série B para a Série A. Com torcedor desacreditado, time que não foi nem campeão. Tá na mesma gaveta criticado. Que bobagem. E volta para brigar pelo título. Você acha que esse time não tem estrutura, não tem potencial? Não, é inacreditável, porque Gente, o Moledo ontem fez uma partida absurda. O Cuesta jogou demais ontem. O time do Inter é bom. Muito, né? O papel do Internacional, se colocar no 1-1, se colocar o papel do Internacional com o Flamengo, é ali, ó. Dá empate. É ali. Dá empate. Exatamente. Dá empate. Eu falei isso. Não tem a menor condição de achar que o Flamengo é super superior ao Inter, porque na minha visão, até taticamente falando, o time do Inter é melhor que o Flamengo. É mais organizado. Eu falei no debate final. O Flamengo levou 21 gols em 24 jogos no ano. Esse time é desequilibrado. O Burica, ele fala que Sormani, o Flamengo não tem padrão de jogo, não tem esquema tático, não tem jogadas ensaiadas, mostra que não treina. Ele fala, já deu pro Abel. Gente, o Flamengo ganha, tá legal, o Flamengo pega e ganhou do Cruzeiro jogando super bem no fim de semana. Ganhou na Libertadores de vez em quando joga mal, não é assim, não vai jogar bem. As pessoas estão se pegando mais, eu vou te falar, o torcedor do Flamengo, é um retrospecto total, não é o retrospecto. Não é, eu vou te explicar o que é. Porque a gente usa aqui as mídias sociais sempre como um termômetro para saber o que o torcedor está falando. Desde ontem à noite. Eles se apegaram na entrevista do Abel depois do jogo. Os elogios ao Abel. Então vamos colocar logo essa entrevista. Vou pedir. Porque o Abel, mano, elogiou o Beira-Rio, elogiou a torcida do Inter, elogiou o Inter. E o torcedor do Flamengo, depois de perder, ficou bravo com a sonora. Então, produção, vamos colocar a sonora do Abel? Você vai falar, você veio até de vermelho hoje. Em homenagem ao Inter, eu vim de azul, em homenagem ao Cruzeiro e ao Grêmio. É laranja, gente. Não, isso é vermelho, mano. Vermelho. Nossa, que é laranja. Acho que faltou respeito da sua parte com o Flamengo, só isso. Tá na etiqueta aqui, ó. Então ouçam aí. Mano, então a minha explicação, porque o torcedor do Flamengo tá mais bravo, não foi pela derrota. Mas eu vou discordar, mas depois a gente fala. Mas eu acho que foi por causa dessa entrevista aí. Vamos ver. Você chegar aqui e perder pro Inter não é coisa que nós queríamos. Né? Se não dá para tu ganhar, você tenta não perder. Mas isso é um resultado absolutamente normal. Eu queria saber esse teu sentimento sobre essa volta ao Beira-Rio. Primeiro que para mim é o estádio mais lindo do país. Não tem Maracanã, não tem aquele lá de Brasília, não tem nada igual. E você vê isso lotado, eu tenho marcas muito positivas aqui dentro.
fala, é o estádio mais lindo do Brasil, ele também falou depois da torcida. Aí, eu perder pro Flamengo, pro Inter é normal, também acho que é normal. Ele exagerou nos elogios. É isso que eu acho que o torcedor do Flamengo não se gosta, pegou nisso. O grande problema, Benja, mas o grande problema, se o Abel tivesse feito já um excelente trabalho no Flamengo e ele tivesse voando, o torcedor talvez aí relevasse essa situação. Mas diante do que o torcedor tem visto, o time do Flamengo é um time que nos momentos cruciais ele tem de vez em quando derrapado, ele não tem jogado bem. Por exemplo, o Flamengo quando perde aí para a LDU, ele acaba meio que se complicando um pouco. Então o torcedor já fica com aquele... pouco não, bastante. Não, porque ele depende de si próprio. Se ele dependesse talvez ali... Não, mas o Flamengo só depende dele. Ele não precisa torcer por mais ninguém. Cabe ele empatar com o Peñarol jogando no Uruguai, que ele está dentro da próxima fase. Ou até mesmo, dependendo dos resultados aí, o empate classifica os dois. Enfim. Supondo que, Sormani, o Flamengo não tem jogado tudo que ele pode jogar, ele fez bem uns últimos jogos aí, etc., concordo. Mas o torcedor está com uma pulga atrás da orelha com relação ao trabalho do Abel. Aí tem todo aquele lance, deixa o Arrascaeta no banco, o torcedor ficou bravo com o Abel durante um bom período, agora o Arrascaeta está jogando, o Diego está no banco, enfim. Mas o torcedor, qualquer motivo, é igual aquela fogueira que está em brasas. Você pensa que está apagado, mas não está. Qualquer ventinho que dá, já realmente reacende aquele fogo. O Abel ontem, nessa entrevista, Benja, por mais que eu ache também que não tem nada de mal, mas ele poderia ter evitado. É igual você tá com a tua esposa. Tá o Sormani falou que ele exagerou nos elogios. Exagerou, de fato, porque imagina só, você tá no shopping com a tua esposa andando, seu casamento não tá às mil maravilhas, você cruza com a tua ex, ela saindo da academia, toda empinada, sarada, aí você fala, uau! A tua esposa vai olhar pra você assim, quê? Quê? Você, não, só foi um elogio. Pisei num prego aqui. Pisei num prego. Ela vai falar, o quê? Ela vê que ela tá um pouco esparramadinha pro lado. Ela fala, pô, fez esse baita elogio pro... Ela tá o quê? Tipo humano. Esparramadinha pro lado. Ela tá tipo humano. Aí ela vai somar os fatos. Ela fala, eu não tô bem com esse canalha, sabe? Não tô bem com esse canalha. Você viu o que ele falou? Não, o que ele disse? Ele falou que você parece um puff de couro. Aqueles puff de couro. Eu tenho aqueles puff de couro da Casas Bahia. O que você tem nessa sua panturrilha inchada aí, eu tenho no corpo inteiro. O cara se joga no sofá e ganha um puff. Exatamente. Então, imagina você compra a poltrona e ganha o mano. Você tá no shopping lá com a tua mulher com o casamento balançando, ela não tá feliz, ela tá meio triste, fala, pô, tô um pouco gordinha. Passa só aí, você faz um baita elogio. Você não está numa situação que te proporcione fazer isso, cara. E o Abel, ele pisou na bola nesse sentido. Se ele já estava sendo contestado por isso que eu falei para você, que eu acho que ontem o que teve mais peso em tudo, então, foi muito mais a sinceridade dele. Não, foi em relação aos superlativos nacional e internacional. Perder é normal. Gente, perder pro Internacional no Beira-Rio é super normal. Mas se o Flamengo tivesse feito uma campanha que o Cruzeiro fez de invencibilidade, o Internacional, o Flamengo não ficaria bravo. O Internacional perdeu, o Cruzeiro perdeu pro Flamengo. Se depois do jogo, eu não sei se o Mano disse ou não, porque eu também não vi a entrevista inteira. Olha, perder aqui no Maracanã pro Flamengo é normal? Mas é normal. Não, mas não é isso. Entendeu? Primeiro é o estádio mais bonito do Brasil. Pra que dizer isso? Olha, tem dois. Mas alguém deve ter perguntado. Tem dois. O cara perguntou. Qual é o sentimento de voltar ao Beira-Rio? Qual foi o sentimento que você teve ao retornar ao Beira-Rio? Bom, primeiro que esse estádio pra mim é o mais bonito do Brasil. Não tem Maracanã, não tem Brasil. Quem é mais bonito. Não, o cara não perguntou, mas o seu sentimento. Como é gostoso voltar aqui a Porto Alegre, uma cidade que eu gosto. O Internacional é um time que eu escrevi uma história. Fui campeão da Libertadores e do mundo. E é gostoso voltar aqui. Vou respeitar o Inter. Aí o cara fala assim... Sério que vocês acham tão grave isso? Eu não acho isso. O torcedor acha. E a gente entende. Diante da situação, Flavinho, esse bingo... Não, a tua comparação é divertidíssima. Mas eu acho um exagero. As pessoas estão muito intolerantes, cara. Não pode elogiar mais alguém? Tem duas coisas... Mas é o todo, né? Tem duas coisas que torcedor do Corinthians e torcedor do Flamengo não admite. Falar de torcida, é falar de tudo. O Abel, ele não falou da torcida, mas ele pegou e falou assim, pô, não tem Maracanã, não tem nada. E a gente costuma falar, porque o Maracanã é a casa do Flamengo há muito tempo. O Maracanã é bonito, vive lotado de vermelho e preto. E ele não pode achar o Beira-Rio mais bonito. O Neymar, quando deu entrevista... Não, eu tô entendendo. O Neymar, quando deu entrevista... Pode irritar, mas... O Neymar, semana passada, quando deu entrevista pra mim, que eu perguntei pra ele, você tem um dia vontade de jogar no Brasil? Ele falou, tenho, gostaria de jogar no Flamengo. Eu falei, por quê? Por causa da torcida, por causa do Maracanã. Mas ele falou também na entrevista que ele tem um amor inexplicável pelo Santos. Vamos dizer isso aí. Sim, mas não é isso. Parece que ele só falou isso. Não, porque eu sei, mas não é isso. É só para explicar a situação do Flamengo, não é para explicar o Neymar. Porque quando você fala do Maracanã, você fala da torcida do Flamengo também, é isso. E aí,
O Abel ontem falou assim, você viu como ele fala? Não tem Maracanã, não tem nada. Ele dá uma de ombro. Mas eu acho que tá legal ele falar isso também. Não, não tem tô problema nenhum. Se ele tá legal, acha mas isso... o torcedor do Flamengo tá O bravo. torcedor do Flamengo, do Corinthians, como você citou esses dois, então, que aprenda a conviver com opiniões diferentes das deles. Mas o aprenda a conviver. Exagerou Não, o Sormani pode ter achado porque o Sormani tá vendo o lado do torcedor. Eu entendo o que ele tá falando. Eu não sei se você, como torcedor do Flamengo, se você ficaria irritado, Sormani. Eu acho que se tem gente que ainda fica irritado com essas coisas, precisa começar a ser um pouquinho mais tolerante. Entender que outros clubes, outras torcidas também podem ser admiradas. Aí não. Que é isso? Aí eu vou pro exemplo do Mano. Aí a mulher do cara vai ter que ser tolerante? Gente, não é a mulher do cara. A relação não tô do falando de mulher do cara, não tô falando de que ele já tá vivendo um contexto que não é favorável a relação do torcedor, a relação do torcedor com o seu time é uma relação de amor. Não, nesse caso aí é uma relação nesse caso aí, desculpa, nesse caso aí é uma relação de ódio. Porque se o torcedor do Flamengo não admite que alguém que trabalha no clube dele hoje possa gostar também... Mas o torcedor do Flamengo não gosta do Abel. Exatamente. Eles têm o torcedor não gosta do Abel. Eu falei pra você isso. Não é outra coisa. Quando o Abel foi contratado... Você não lembra. Eu achei que você estava errado. Exato. Aí você pegou... O torcedor do Flamengo tem um pé atrás com o Abel. O Flamengo investiu milhões e milhões. Desde a Copa do Brasil, né? Exatamente. Naquela época lá. Investiu uma tremenda grana. Não está classificado na Libertadores e corre o risco de ficar de fora. Corre o risco. Então, Sormani, o contexto é completamente desfavorável para ele. Ele não tem passado no clube, ele está fazendo um trabalho muito questionado, perde para o Internacional e tece elogios. E o Campeonato Carioca. É o seguinte, o cara fica pé da vida sem entender. Toda vez que alguém faz elogios superlativos ao Flamengo, e tanta gente faz, né? O Neymar fez, o Benja acabou de citar. O torcedor do Paris Saint-Germain não vai ficar bravo por causa disso. Tem tanto jogador aqui no Brasil que fala do Flamengo e jogando em outro time e tudo mais, porque o Flamengo realmente é um clube especial, tudo bem, mas a gente não critica porque o Flamengo é elogiado. Aí alguém vem e elogia o Internacional e o torcedor do Flamengo fica bravinho, puxa vida. Agora eu entendo o que você está falando. Se o contexto da reclamação, da queixa é esse, que o trabalho dele não é bom, aí tudo bem. Então vai lá e vai o cara. Mas não vai falar que ficou bravinho porque o cara elogiou o Internacional. Eu vou falar pra você, eu acho que você está sendo racional demais. Não, mas nós estamos precisando um pouco. Eu vou dizer um negócio para você. A relação de um torcedor para com o seu time é uma relação de amor e paixão. Tá certo? Aqui não tem profissionalismo. Não é um esporte manifesta isso. Aqui não tem profissionalismo. O profissionalismo é sempre do lado de cá para lá, do lado de cá para cá. Nem pode ter, é melhor não ter. Tem que ser uma coisa passional mesmo, de amor, paixão. Sim. Pô, cara. Aí eu vou falar pra você perdeu, você tá de cabeça quente. Não é a hora de falar isso. Eu concordo com o senhor, mano. Não é o exemplo do marido do país? Não precisava. Que Maracanã, que nada. Sabe por quê? Porque aí eu me coloco no lugar do torcedor. Eu vou dizer agora pra você, cara. Se fosse um treinador, chegasse, tava no Corinthians, e falar assim, aqui em Itaquera que nada. Você fala, então vai embora. Então... Você fica a pé da vida. Imagina o torcedor não tem que ser nisso. Imagina o Filipão assume o Corinthians. Faz uma campanha pífia como tá fazendo o Abel. Tudo bem, ele ganhou o Campeonato Carioca. E ganhou a Copa, a Taça da Flórida. Tudo bem, tá fazendo uma campanha contestada. Como o Abel vem fazendo no Flamengo. Aí o Filipão assume o Corinthians na mesma situação. Aí ele vai jogar com o Corinthians na arena do Palmeirense e perde o jogo por 2-1. Aí o cara pergunta pra ele, Filipão, qual é o seu sentimento de voltar aqui? Pô, esse estádio aqui é a maior bonita do mundo, velho. Aqui não tem Itaquera, não tem Brasília, não tem Arena das Dunas. Desculpa, mas aí eu não concordo só com uma coisa. Você botar o Filipão num Corinthians, aí tem uma lance da rivalidade. O Inter e o Flamengo. Filipão e Grêmio, por exemplo. Então pronto, no Grêmio. Certo? Não tem a rivalidade. Isso. Você coloca o Filipão no Grêmio, ele volta à Arena do Grêmio. Aqui é minha casa, minha vida, amo a torcida do Grêmio. Esse estádio é o mais bonito do mundo. Que Allianz Parque amo Porto Alegre. Ele não ofendeu Não falei que ele ofendeu. Não ofendeu, mas pega mal. Mas o torcedor, aquilo que o Ben já falou, assim como o Pacaembu era a casa do Corinthians até a construção da Arena, o Maracanã é a casa do Flamengo, gente. É a casa do Flamengo. E foi desnecessário. Ele não mentiu, né, Sormani? Porque o Beira-Rio, depois da reforma, ficou um estádio muito top. Eu fui lá na Copa do Mundo. Tá lindo demais. Ele não mentiu em nenhum momento. Ele foi sincero, mano. Mas aí que tá, é desnecessário. Às vezes, ô Benjamin, a sinceridade, quando você fala num momento inoportuno,
vira o famoso sincericídio. Por isso que você falou pra mim uma vez, é melhor uma mentira bem contada que uma verdade magoe. Você falou isso? Ele falou pra mim. É evidente que sim. Às vezes é melhor uma mentira bem contada, a verdade, mas o problema a questão do Abel Facincani, ele já vive todo esse marasmo dentro do ambiente que ele tem dentro do Flamengo. A torcida não morre de amores por ele. Ele já tem um passado lá desde 2004, quando ele foi eliminado daquela Copa do Brasil, que ele perdeu aquela Copa do Brasil. A torcida já ficou com o pé atrás. E dali em diante, tudo que acontece contra o Abel é aquele ventinho que bate potencializa as coisas ruins. Claro. Ele vai dar uma declaração dessa. O Abel está em processo de reconquista do torcedor do Flamengo. Se você está num processo de reconquista do torcedor, a última coisa que você pode fazer é pisar na bola. Perfeito. Né? Você acabar dando motivos para que o torcedor te enxergue com um pé atrás. Já o pé atrás com o desempenho, já o pé atrás com certas situações que neste ano o torcedor entendia de uma forma, ele fez de outra, e o Flamengo acabou se dando mal pela forma que o Abel ele teve que voltar atrás. Então é um momento que quanto menos ele falar de outras questões que não seja tentar trazer o torcedor do Flamengo para o lado dele, ele vai acabar se complicando. Ontem, para mim, ele deu um tiro na água, assim, dos piores. Não, ele usou uma palavra perfeita. O Abel está no processo de reconquista do torcedor. Aí eu pego o exemplo do Mano. Você está no processo de reconquista da sua mulher, que é tão gostosa quanto a outra. Que isso? Entendeu? Sim. Mas aí você vê a outra e você fala assim, uau! Entendeu? Dá uma azedada, lógico que dá uma azedada. Coisas, a mulher vai olhar pra você e falar, oi. O seu irmão pode falar. É verdade, velho. Olha que o Emanuel, mano, ele fala aqui. O problema não é o Abel elogiar o Inter. Ou trocar o nome do Flamengo várias vezes pelo do Fluminense. Ele já fez, é verdade. Isso ele já fez. O problema é o péssimo trabalho que o Abel vem fazendo. Pegou o time vice-campeão com o segundo melhor ataque, segunda melhor defesa e fazer a bagunça que ele fez. O time está espaçado demais. Você sabe que... A torcida tem essa dificuldade de entender qual que é o Flamengo mesmo. Se é que venceu o Cruzeiro ou que perdeu do Inter, né? O Burica fala, o Pipo tá certo. Bem pra burro, sabe? O Burica fala, o Pipo tá certo. Às vezes você ganha, mas taticamente você tá fraco. Nos jogos grandes, demonstrou isso. O Nailson Santos Filho. Ô Benja, já pensou se o Carille chega numa entrevista, após perder pro Inter, e fala que o estádio deles é o mais lindo do país, que não tem arena, Corinthians não tem nada? Falei isso aqui também. A gente não pode criticar o torcedor do Flamengo. De um cara que teve a gente não pode querer exigir do torcedor agora profissionalismo, tá louco. Não. Que aí também acabou o futebol. O Thiago Rodrigues, se o Flamengo tivesse ganho o jogo, ninguém comentaria da entrevista do Abel. É que, na verdade, o torcedor já está óbvio com ele. Se o Flamengo for eliminado na Libertadores, o Abel cai? Não, mas o torcedor ficaria chateado também, o Benja. Porque, assim, eu acho que cai. O Luiz Felipe da Silva fala aqui, se eu sou o presidente do Flamengo, eu já dizia, o Internacional é tudo isso? Tem o estádio mais lindo do Brasil, não tem Maracanã nos estádios? Então você está demitido e vai tentar ir para o Internacional. É radical, mas eu vou até dar uma informação aqui de algumas pessoas com quem eu conversei já desde a semana passada. Não é oportunismo de hoje, mas é porque calhou de ser o assunto também, Benja. O Abel é um cara que já tem sido bastante contestado pelas pessoas influentes hoje da alta cúpula do Flamengo. E uma não classificação à próxima fase da Libertadores na semana que vem pode culminar com a demissão de Abel Braga. Eu vi agora uma notícia, eu estava lendo isso aqui agora. E eu perdi, o torcedor do Flamengo está mandando tanta mensagem, rapaz, eu perdi aqui do nosso, foi companheiro nosso aqui, o Gilmar Ferreira do Extra, né? Extra. E eu perdi a nota aqui dizendo que ele teria dado essa informação. Eu estou procurando que o Flamengo estaria vendo o treinador que seria até antes da partida do Peñarol. Eu estou lendo uma notícia aqui, achei, ó. Não sei se isso é verdade, eu não tenho essa informação. É aqui na coluna do Flamengo.com, ó. Tá abrindo. Olha aqui, a informação é do jornalista Gilmar Ferreira do Extra. Segundo ele, existe a possibilidade que o Abelão seja demitido antes mesmo da partida contra o Peñarol na próxima quarta. O embate, aliás, desse bababá, a demissão... Aí tem uma aspas aqui, ó, que é descrito pelo Gilmar Ferreira do Extra. A demissão do técnico Abel Braga começa a ganhar corpo nas conversas entre os dirigentes que fazem parte da cúpula que decide os rumos do futebol do Flamengo. A noite foi de intensa troca de mensagens entre eles e também entre diversos grupos políticos do clube, e a pressão por mudanças no comando foi e seguirá sendo discutida.
As informações que vêm dos bastidores do clube me deixam confortável para dizer que existe até a possibilidade do Abel sair antes do jogo decisivo da fase de grupos. Isso é uma informação nova. Mas essa é nova. A minha não. A minha é diferente. Essa informação é nova. Não é minha, hein? Essa informação não é minha, eu estou lendo. Seria uma informação dada até por um ex-companheiro nosso, o Gilmar Ferreira, que é do Jornal Extra. E é um jornalista muito bem informado. E eu conheço bem o Gilmar, um cara super responsável. Ele não jogaria um negócio desse aí se não tivesse a informação certeza. dele é correta, Sormani, mas eu acho que é irresponsabilidade por parte dos membros da diretoria trocar o Abel agora, porque a gente está falando de um período de uma semana. Porque o Flamengo agora, a sequência de jogos, ele pega o São Paulo no final de semana e depois na quarta-feira ele já pega o vendo o ambiente. Mas o Sormani, imagina só. Se alguém viu alguma coisa errada, tá na hora de trocar. Mas imagine só, você tem aí um período de uma semana para trocar de técnico, às vésperas de um jogo importante que vai decretar talvez o futuro do Flamengo na competição. O Flamengo só tem mais esse jogo na fase de grupos. Se ele não conseguir um empate, que é o resultado que o favorece, ou uma vitória também, o Flamengo está fora da fase de grupos. Já cai ali, de novo. Então, trocar hoje o treinador por qualquer peça, eu acho que é suicídio do Flamengo. Não sei eu não sei se o Sormani tem essa informação. Porque o time titular também não vai jogar contra o São Paulo, né? O Abel possivelmente vai mandar um time reserva para o Morumbi para poupar os jogadores para jogar contra o Pérez. O Dorival ainda não acertou com o clube da Arábia, certo? Ele ainda está em processo de negociação. E conversando com essas pessoas, algumas disseram também o seguinte, Benjamin, que, poxa, talvez se a gente tivesse mantido o Dorival, tivéssemos um pouco mais de evolução, porque no ano passado, o Flamengo com o Dorival, ele teve o melhor desempenho de uma equipe dentro de casa, de não levar gols, de ser uma equipe... Foi a melhor campanha do Flamengo. A melhor campanha do Flamengo em pontos corridos. Foi vice-campeão. O Flamengo teve alguns recordes quebrados no período do Dorival, teve uma evolução técnica e tática muito interessante. A equipe não tinha uma defesa como essa que praticamente é uma peneira, uma defesa que toma um gol por jogo do nível do Flamengo, tem que ser chamada de uma peneira, porque não é possível. Não é possível. Um time do tamanho do Flamengo não pode levar um gol por jogo. E assim, você pega a média, foram gols no Campeonato Carioca, gols na Libertadores, derrota em casa, sabe? Se você já sai com a média contra um adversário mais forte que você tem na temporada de levar um gol por jogo, você vai ter de trabalhar sempre com a média de virar uma partida. E é muito mais complicado você entrar em campo, né, sabendo que de alguma forma você vai levar um gol, do que tranquilo, ó, meu time leva, sei lá, 4, 5, 6 jogos para sofrer um. Então você já entra de uma forma muito mais equilibrada. O Flamengo hoje é um desequilíbrio. Quando a gente fala da parte técnica, tática, quando eu comento em relação aos volantes, é de uma equipe que à frente ela é completamente espaçada, é só você ver os dois gols. Para você a mesma coisa que você falou, o Lendel Marques. O Dorival não está esperando o Abel ser demitido? Não quis assumir nenhum time, essa história de treinar fora do país é papo furado? Não é papo furado, não. Deixa eu te falar, a história não é papo furado, o Dorival fez o jogo sagrado, o Dorival já assinou. Ele só não comunicou porque o time de lá do Catar não devolveu o contrato assinado. Tem uma data, mas não é papo furado, não. O contrato está assinado por ele. Aliás, eu falei Arábia, Catar. Pelo clube. Agora, olha, o Flavinho, os torcedores do Flamengo não estão concordando com você, não. Os caras estão se apegando nisso. Ó, Hugo F. Abel pode achar o que ele quiser, mas não era hora para falar essa M. Trabalho meia boca, tem que ficar quietinho e rezar para ganhar. Luiz Felipe, o Abel nessa entrevista pisou demais na bola. Além de colocar o Internacional, o estádio do Inter lá em cima, colocou o Flamengo, que em termos de elenco é um dos melhores times do Brasil, Maracanã, que eu tenho no futebol, lá embaixo. Aí o Patrick fala a mesma coisa. Pipinho, será que o Dorival está aguardando a queda do Abel para voltar ao Flamengo? E eu não acredito que o Flamengo traria o Dorival agora. O que há um arrependimento das pessoas, algumas, não da grande maioria. A grande maioria hoje do futebol do Flamengo é contra o Abel Braga. A grande maioria. Pouquíssimas pessoas hoje na cúpula do Flamengo são favoráveis ao trabalho do Abel. Ele tá, pelo que vocês estão falando, ele subiu no telhado total. Não, né? tá uma situação uma situação muito ruim para o Abel. Tá uma situação muito ruim para o Abel. Ele continua. Muito ruim. Essa informação do Gilmar, perdão, tem muito a ver também com essa declaração que ele deu ontem. Muita gente ficou, peraí, sabe?
Bom, o time tá assim, precisando de acerto aqui, acolá. Tanta coisa pro cara se preocupar. Né? E o cara vai, o Inter, que lindo, sabe? Dane-se o Maracanã. Não gosta mais do cara. Entendeu? Desculpa, eu acho que pegou muito mal, o Flavinho. Falou assim. Falou. Não, assim não, mas ele fez um elogio. Põe de novo, que é rapidinho. Põe de novo a entrevista do Abel. Põe de novo aí. Vamos ver de novo. Vamos ver, presta atenção. Ele não fez assim com a mão, mas é modo de falar. Mas ele falou, tem nada, tem Maracanã, não tem nada. Podemos ver, produção? Vamos lá. Você chegar aqui e perder pro Inter não é coisa que nós queríamos. Né? Se não dá para tu ganhar, você tenta não perder. Mas isso é um resultado absolutamente normal. Queria saber esse teu sentimento sobre essa volta ao Beira-Rio. Primeiro que para mim é o estádio mais lindo do país. Não tem Maracanã, não tem aquele lá de Brasília, não tem nada igual. E você vê isso lotado, isso eu tenho marcas muito positivas aqui dentro. Cara, ele foi sincero, Ele falou, pô, não tem Maracanã, não tem Brasília, não tem nada. Esse estádio lotado. O torcedor tem o direito de ficar chateado, Flavinho. A relação do torcedor com o time é de amor, é de paixão. Pô, eu concordo com o Mano, uma coisa lá, aquele exemplo que ele falou. Claro, não era hora. Mas na boa, o senhor Mano falou o seguinte, eu tenho um passado, tô na história aqui um pouquinho demais, obrigado e tal, ponto. Pô, mano, tem estádio, Mas a diretoria do Flamengo, Benja, eu duvido que os caras sejam loucos a esse ponto de mandar o Abel embora agora. Duvido, cara, duvido. Ele realmente tá oscilando muito, mas é que é complicado, cara. Eu creio, cara, eu pelo menos tendo as vozes são pesadas. Convicção, justamente por causa disso, que ele não está fazendo um trabalho exemplar, fato. O Flamengo, ele oscila demais. Ninguém sabe se o Flamengo é aquele time que deu um show no Cruzeiro, no Maracanã, ou se é esse time que perdeu de forma apática para o Inter. Justamente por essa oscilação. É um time que hoje, até agora, não mostrou ser confiável. Porém, trocar um treinador, Sormani, às vésperas de um jogo decisivo. Mano, em 2011, quando o Santos foi campeão da Libertadores, ele jogou contra o Cerro Porteño, né? Cerro Porteño, era o Adilson Batista, né? Não, era o Martelotti, Marcelo Martelotti. Marcelo Martelotti, tudo bem, Marcelo Martelotti não é o Abel. Pois é. Tá? Aí já diz muita coisa. E aí ele pegou, a diretoria do Santos detectou, olha, não vai dar. Se for com esse cara, a gente vai ser eliminado. Começou com o Adilson, ficou o Marcelo e depois foi o Muricy. Foi uma coisa assim. Então, mas se você aí o Santos pega e contrata o Muricy. O Santos vai até o Paraguai, ganha no Cerro Porteño, 3-1. O Ganso arrebenta com o jogo. O Ganso jogou super bem. E se classifica. Aí vai embora. Então, mas você tira o Marcelotti lá, Martelotti. Você tira lá o Martelotti e traz o Muricy. Aí tudo bem, você tem um ganho técnico ali. Sim, mas você vai tirar o Abel, você vai trazer o Dorival, que é o cara que levou o Flamengo a maior campanha da história dele em pontos corridos e leva o Flamengo a ser vice-campeão brasileiro. Ok, alguém pode dizer, é o primeiro dos últimos. Mas não é verdade. Se não fosse vice-campeão, se acabasse em quinto ou sétimo, não estaria na Libertadores agora. Eu acho que essa ideia do Dorival já é meio complicado pensar nesse nome justamente pelo fato dele já ter enviado o contrato. Ele falou pra gente, da minha parte, eles mandaram um contrato, eu fiz as alterações que eu achava pertinente, reenviei o contrato já assinado, se eles derem o ok e chamegarem lá com a assinatura, ele já é funcionário do clube. Tem outro agravante aí em relação ao Dorival e Flamengo, o Diego Alves. O Diego Alves acho que não é agravante. Eu acho que o agravante é o seguinte, eu não vejo a diretoria do Flamengo ir buscar o Dorival Júnior. Acho que seria um estado de burrice. Também, porque era da outra... Eu acabei de falar com uma pessoa aqui ligada ao Dorival. Essa pessoa que é muito próxima ao Dorival, ela me disse o seguinte: ninguém do Flamengo procurou ele até agora. Eu acho que deu. Ele não vai procurar. Ninguém do Flamengo procurou. E não vai procurar. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí. Quero saber por que o Abel Braga tira. Peraí. Não vai jogar junto com o Diego, não? Um abraço, pessoal aí. Tem que repetir isso. Olha, Vamos de novo. E detalhe, será que esse moleque é aquele que colocou o drone lá? Porque ele tá com aquela bandeirinha lá da Série B que fizeram pro Vasco, não foi? Descia um drone assim com fantasminha da Série B, repara lá. Tava lá pendurado. Será que é esse menino aí? Vamos ver. Eu espero que não. Fox Rádio. Quero saber por que o Abel Braga tira o Arrascaeta todo jogo. Não dá pra ele jogar junto com o Diego, não? Um abraço, pessoal aí. Eu continuo não entendendo, não. Também, o final do ele pergunta por que tira o Arrascaeta no jogo e não joga junto com o Diego. Porque o Diego amarra o jogo e o Arrascaeta é o cara mais direto. Enfim, não dá para tirar o Everton Ribeiro hoje. O Everton Ribeiro está numa fase muito boa no Flamengo. Ontem foi um dos poucos lúcidos em campo.
com a camisa do Flamengo ontem, junto com o Bruno Henrique. O Gabigol fez um jogo discreto, apesar do gol que ele fez, estava impedido. Seria um belíssimo gol, mas impedimento não vale. De resto, um time muito ontem abaixo da média, muito pobre. O que o Flamengo teve no ano passado foi a maior pontuação nos pontos corridos, né? A maior colocação foi o título em 2009, né? Óbvio. O pessoal está reclamando muito, Pipo, que a troca é sempre a mesma. Sai Diego, entra o Arrascaeta. Ele não muda. Ao contrário. Sai o Arrascaeta. Ele não dá sequência ao jogador uruguaio. Ele pode até colocar o Diego no segundo tempo junto com o Arrascaeta para tentar movimentar alguma coisa, mas a questão é que a postura da equipe, a formação da equipe para o Flamengo é extremamente contestável. É uma equipe que do meio para frente ela é ótima. Tem peças maravilhosas, mas do meio para trás é um time que é uma bagunça. Simplesmente uma bagunça. Uma equipe que toma 21 gols em 24 jogos, ela não pode ser elogiada. Não dá para elogiar uma defesa que leva 21 gols em 24 jogos na temporada. Desculpa. E o que muita gente fala também é que o Flamengo, ele ganha jogos, faz partidas boas, muito mais em função do talento dos jogadores do que do trabalho do Abel. É isso também que está chateando o torcedor. Ele está chegando a essa conclusão. Olha, a gente está ganhando, mas não é porque o Abel está trabalhando bem. É porque o Bruno Henrique desequilibra, é porque o Gabriel desequilibra, é porque o Arrascaeta desequilibra, porque o Everton Ribeiro desequilibra, porque os jogadores estão desequilibrando. Resumindo, o Abel não está agradando. Não, o Abel nunca não agrada. Aqui pelo Twitter, aqui pelo Twitter, cuidado do torcedor do Flamengo. Uma show de porrada, tá uma unanimidade. É uma unanimidade. Ninguém defende ele, né? Não, tá uma unanimidade aqui. Juntou a derrota com a declaração. O timing ontem foi péssimo. Tem uma galera que tá cornetando a gente aí também, porque a gente não falou a respeito dos lances aí polêmicos que envolveram essa partida. Vamos lá. Pela ordem, vai. O gol do Rodolfo. Pela nova determinação que foi colocada em prática agora, qualquer lance que o jogador leve a mão na bola, mesmo não tendo a intenção, mas que ele possa utilizar a mão para fazer um gol, coisa que aconteceu no lance do Rodolfo, a bola bate no braço dele e ele acaba depois completando para o gol, isso daí já para o lance e invalida o gol. Exatamente. Aí houve um lance, Sormani, na área do Flamengo, pró-ataque do Flamengo, que a bola bate na mão de um zagueiro do Inter. Eu não lembro se foi do Moledo ou se foi do Cuesta, enfim. Mas esse tipo de lance continua sendo interpretativo. Aí o árbitro ele tem essa prerrogativa de poder entender. Porque é do zagueiro e não do atacante. Entendeu? Porque se o lance origina um gol, para ali na hora. Agora, se, por exemplo, acontece na mão de um zagueiro, de um defensor, existe sim a interpretação ainda para que o árbitro detecte isso. Justamente para evitar do cara chutar propositalmente na mão do adversário e cavar um pênalti. Então ainda tem alguns lances assim que o pessoal faz uma confusão. Quem que apitou o jogo ontem? Foi o Wagner, não foi o Riuei, foi o outro. Wagner do Nascimento, acho. Eu vou confirmar aqui. O futebol é tão engraçado que o Thiago Meirelles fala aqui. O Riuei tá em Minas, eu acho. Ele fala, bem já... Vamos, Benja, vamos. Ele fala que o Flamengo com o Barbieri não levava tanto gols assim e ele não tinha os excelentes jogadores que o Abel ganhou esse ano. Quando tinha o Barbieri... Não serviu o Barbieri, porque era um técnico experiente. O Barbieri foi pro Goiás, foi demitido já, gente. O Flamengo não pode pensar em Barbieri, Zé Ricardo. O Flamengo tem um nome, tem uma torcida, tem uma estrutura, tem um elenco. É de São Paulo, Flávio Rodrigues Souza. Gente, o Flamengo não pode pensar em Barbieri e Zé Ricardo. Não pode. Se demitiu o Abel, o Flamengo tem que pensar em coisa grande. Tem que pensar num cara que vai chegar lá e vai falar... Aí você pega, entendeu? Aí você vai pensar, sei lá, se não tem no mercado aqui, você pega o Eduardo Cudê, vai no Eduardo Cudê, vai, pega o Osório, vai atrás do Osório, vai no Cudê. Vai no Gadiardo, no River Plate. Gadiardo é o seguinte, amigão. Quanto você quer? Eu pago. Paga a multa. É isso que o Flamengo tem que pensar. Porque desculpa, você troca o Abel pelo Zé Ricardo, Zé Ricardo pelo Barbieri. Aí volta o Dorival, que os caras não deram apoio nenhum. Aí volta o Abel. Fica andando em círculos, não adianta nada. Mas aí também é você advogado do diabo. Aí botou o Barbieri, até que estagiário não serve. Tinha o Zé Ricardo, é muito grande o Flamengo pra ele. Aí veio o Dorival, fica lá, o pessoal queria, outro pessoal não queria. Aí vai acabando o Brasileirão. O treinador do Flamengo tem que ser dois. Ou vai ser o Renato Gaúcho, ou tem que ser o Mas não é o que a torcida achava. Aí o Renato Gaúcho acerta com o Grêmio, a torcida... Se você puxar pela memória, olhar em retrospecto os meus comentários, você vai ver que em nenhum momento eu aplaudi essa contratação do Abel. Nem eu. Não aplaudiu. A maioria dos jornalistas.
Ó, dos jornalistas. Depois do Abelão, o cara ainda mais jornalistas que não torcem pro Flamengo, que adora elogiar, adora elogiar jogador e técnico que vai para outro clube. Quando vai pro clube dele, o cara dá porrada, bagacete, não, babá. Aí o cara torce pro Corinthians ou para qualquer time. O Flamengo está contratando o Abel. Uma ótima contratação. Um técnico extraordinário. O cara que já Mas eu gosto do Abel, viu, Aí vai pro time dele. O quê? O que o Abel tem feito? Olha o trabalho dele no Fluminense. Eu gosto do Abel. Não faz nada. Aqui no Corinthians ele não teria como isso, Armani, por causa daquele lance com o Inter. Tá bom. Que não tem isso lá. Não, digamos que não existe. Pergunta pro André. Digamos que não existisse isso. O Carille resolve ir pra Europa, porque recebeu uma proposta do Atlético de Madrid. Aí o Flamengo, o Corinthians fala assim, vamos contratar o Abel. Você vai ser o primeiro a chegar aqui. O Abel, ele não fez nada no Fluminense, não fez nada no Flamengo. o Abel Braga desde a época da Ponte Preta. Olha aqui, ó. Eu gosto muito do Abel também. Agora, ontem o Flavinho viveu o céu, né? Ontem o Flavinho, merecidamente, só elogios, saiu no gol, saiu em tudo que é lugar. O Flavinho deu uma aula ontem de Ayrton Senna e automobilismo. Mas já voltou ao normal, né? Hoje voltou ao normal, voltou. Os caras já estão descendo ao machado no igual o dia de princesa que o Netinho fazia, lembra? O Netinho, né? O Netinho de Paula, lembra? O Lucas Martins. Nossa, nunca vi isso. O Flavinho tá de sacanagem em achar essa declaração do Abel normal. E outra, Flavinho, perder pro Inter não é normal, é aceitável. Não, aí que tá vendo como é que são as coisas? Perder do Inter não é normal. Claro que é, pô. No Beira-Rio. Isso não. E esse time do Internacional, time bom, né? Como o Cruzeiro perdeu pro Flamengo. Claro, e é normal. O Cruzeiro... Agora, eu, sinceramente, eu tô entendendo, mas o que eu tô entendendo... Sabe o que acontece? Eu tô entendendo que a torcida do Flamengo não quer mesmo o Abel. Não é... mas sabe o que acontece? Isso que eu ia contar. A gente tava terça-feira à noite aqui no debate final. E eu falei no programa que o elenco e o time do Internacional tá aqui com o Flamengo. Nossa, os caras do Flamengo faltaram me matar. Eles acham que o Flamengo é muito melhor que o Internacional. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. A defesa do Inter é melhor. É lógico. Claro. O Internacional tem um time muito bem treinado. O Flamengo tem um elenco que não tem um treinador. Como é que o Internacional é inferior ao Flamengo? Eu acho que não é. Se você for cotejar jogador por jogador, foi o que o Facicani falou, vai dar um empate. Vai ficar ali, ó, pau a pau. A zaga inteira do Inter é melhor. A zaga inteira do Internacional é melhor que a do Flamengo. Inteira. Então o torcedor do Flamengo tem que ficar atento a isso. O Flamengo não é tão bom assim quanto se imagina. O Ed Flá tá falando pra você. Mourinho! Olha aí! Olha aí, gente, o Mourinho. Ótima ideia que eu tinha falado outro dia no São Paulo. Vem pro Flamengo, morar no Rio de Janeiro. Vai ganhar super bem, o Flamengo tem condições de pagar. Seria espetacular. Seria espetacular. Mas seria espetacular. É isso que o Flamengo tem que pensar. A saída do Abel, gente, o Mourinho declarou outro dia lá que ele não tem intenção de morar no Brasil. Ele falou, adoro o Brasil para visitar, mas para morar, não. Não sei. Olha aqui. Não vem. Vamos aguardar. Ninguém tem intenção de morar na China. O dinheiro bate, faz tudo muito. Mas falar, o Mourinho não precisa de dinheiro. Não sei, o Flamengo... Escuta, o Mourinho... Dinheiro não é o problema pro Mourinho. Claro, o cara mandar o Fox Sports Rádio Xangai, nós não vamos? Agora. Veja, o Mourinho está desempregado. Ele não tem comparação. Ele não pode cotejar o salário que o Flamengo vai oferecer com nada, porque ele está desempregado. E o Flamengo não ofereceria pouco para ele. O Flamengo tem condições de pagar. Também. Olha aqui, mas não, opção não. Ele recebeu oferta do Lyon, ele recebeu oferta da China. Pô, ele quer trabalhar em time grande. Ele não está precisando de dinheiro. Então, e o Flamengo é um dos grandes do futebol mundial, gente. Foi feito. Quando o século acabou, a FIFA fez o ranqueamento dos maiores times do mundo. O Santos acabou em 5º lugar, foi o brasileiro mais bem colocado. O Flamengo está em 9º. Depois do Santos veio o Flamengo. Quer dizer, o Mourinho sabe disso. Claro que ele sabe. Aí ele vê a internet, senhor Mano, porque o Mourinho é um cara antenado. Aí ele vê aqui, ó, o Gilberto saindo do Maracanã, uma noite dessas aí depois de um jogo do Fluminense. Linha amarela, os caras batendo na traseira do carro dele. Roubaram a casa do Arthur lá em Barcelona, sabia? Aí você vai gente lá. dentro. O Arboleda jantando no Guarujá, entraram lá, roubaram o cara. Lá é melhor, não tem a menor dúvida. Lá é mais seguro. Lá é mais seguro, mas lá também acontece, você também vive esses riscos. Muito menor do que em qualquer lugar você vive risco. Então. Mas justamente isso, senhor Mano, é a proporção que isso pode acontecer.
contar pra O você. cara não vem, Eu preciso cara. contar o que a produção falou pra mim. O que é produção? Marcel. Não, mas Lá vem, como Marcelo. seria o problema da língua do Marcel? Mourinho é português, Marcel. Pelo amor de Deus, cara. Que dificuldade da língua. E a língua também não é problema. O São Paulo no Santos aí, ele não fala um português fluente ainda, mas é um cara que todo mundo agora entende. tá tendo aulas de surf em Santos. Não, ele faz De futebol. português, agora tá tendo de aula de português que é bom nada, mas de surf, de ciclismo, Não, mas ele faz se Não expressa precisa bem. falar português, tem 10 estrangeiros lá no Santos, né? Não, e ele se Cara, expressa bem. entende tudo que eles falam. Vamos falar agora o que é o Mano falou. Vamos falar do Mourinho brasileiro? Você foi Mourinho pro da Carille? Zona Leste, é o Carille? Você gostou do Corinthians ontem? Não. Não, foi uma porcaria. Um jogo fraco, um jogo ruim. O Corinthians voltou a jogar abaixo. Eu não vou mentir, não. Ontem eu assisti o Não, foi Barcelona. horroroso. Não, o jogo do Corinthians ontem foi horroroso. Eu também. E o grande erro, Benja, primeiro, com relação aí à escalação do Corinthians, vamos lá. Ontem a gente até debatia aqui no Fox Rádio. Eu falei, pô, eu não sei por que o Carille não dá uma oportunidade para o Wagner Love, para jogar na função que ele gosta, que é de camisa 9, para ser referência. Eu até sugeri a possibilidade de entrar também aí o zagueiro uruguaio, que o Corinthians acabou contratando também. Aí o pessoal falou, Jogou não, o time completo, velho. Se não joga completo e jogando essa bolinha que ele tá jogando, podia perder pra Chapecoense. Quem foi o Bruno Mendes? Existe um grande Bruno problema. Moraes. Não, Bruno Mendes. Bruno Existe um Mendes. grande problema no time do Corinthians, que é justamente o fato do time ser um time apático. Aí eu já não acho que a questão é tática ou técnica. Aí eu já acho que é questão de postura. Eu acho que a correção que tem que haver dentro do time aí é uma correção de postura dos jogadores. O jogo foi extremamente apático diante de um estádio lotado. Novamente o Corinthians aí levando bastante gente para os seus jogos. E Uma o Corinthians pena que aquele apresentando o futebol setor que não embaixo da Oeste. É. Sempre fica vazio. Não é possível que os caras não tentam Eu vou pegar aqui resolver exatamente. isso, pô. Mas é complicado, senhor Marinho. Deu umas 30 e poucas mil. 33 mil pessoas. Mas justamente é esse o ponto que o Corinthians ele realmente não consegue engrenar. É um time que em algumas partidas ele vai muito bem, como ele foi quarta-feira passada no jogo que eliminou a Chapecoense pela quarta fase da Copa do Brasil. Em outros jogos ele faz o mesmo futebol, quer dizer, ele não repete o mesmo futebol contra o mesmo adversário. Então é uma situação que o Carille precisa corrigir. O Corinthians ele sente demais, senhor Mani, a ausência do Júnior Urso. Porque por mais que você tenha o Sornosa, em outros momentos você pode ter o Jadson, esses jogadores, eles funcionam dentro de um contexto. Eles não são esse alfa dog que você gosta de falar. Eles não são aquele cara que você põe a bola embaixo do braço e fala, Tó, resolve pra mim. O Sornosa é bom jogador. O Jadson também. O Jadson, apesar disso, também não vive um bom momento hoje. Mas se não tiver aquele cara que consiga desafogar o fluxo do meio-campo, o Corinthians vai ficar realmente aí nesse marasmo e nessa mesmice que ele vem apresentando. E digo mais, Carille, novamente, a questão é postural, Carille. Os jogadores precisam chamar para si essa responsabilidade. O Corinthians, novamente, Benja, ele faz um gol na arena e ele retrai o time. Ele joga todo mundo para trás. Por mais que não seja intencional por parte do Carille isso daí, os jogadores dentro de campo precisam entender que eles precisam atacar o adversário. A Chapecoense, gente, com todo respeito, mas é um time que vai brigar seriamente para não cair no Campeonato Brasileiro. Tem um dos piores ataques do ano. Exato. A Chapecoense é um time extremamente frágil. E o Corinthians, quando faz 1-0, Benja, é inadmissível o time achar que tá bom. Aproveita, vai pra cima. Aproveita, é igual numa luta de boxe, você deu um soco no queixo do adversário, vai pra cima pra nocautear. Não dá chance do cara respirar e tentar se reerguer pra que ele possa ir pra cima de você. Lamentavelmente, essa é a cultura atual, gente, de décadas do futebol O brasileiro. Corinthians é aquele time que parece que colocou no carro, sei lá, um carro a gasolina, você colocou álcool. Por isso que eu falo. Complicado, não pega, cara. Por isso que eu falo, o nome do esporte é o mesmo. Mas o esporte praticado é diferente. A gente assiste jogos na Europa hoje. Olha, juro por Deus, não dá. Mas a qualidade técnica lá também é melhor, né, Benja? Não, mas não é só qualidade técnica. Olha, o Rafinha lá na entrevista, que ele fala pra mim o sábado, ele falou que no Bayern de Munique, o terceiro toque na bola é só em caso de emergência. Então, mas isso... Só em caso de emergência. Mas isso é trabalhado, Benja, desde a categoria de base. Lá a inteligência do jogador, porque o europeu, ele sempre foi um cara, assim, no geral, mais cintura dura. Então, o que acontece? Eles tinham sempre que fazer um trabalho, já desde a categoria de base, de toques rápidos. E o futebol deles é muito dinâmico por causa disso. O brasileiro, ele durante muito tempo, ele abusou da individualidade de grandes jogadores que decidiam partidas. Então, você não precisava ser tão inteligente taticamente, porque tinha sempre aquele cara que desequilibrava. Hoje, esse cara que desequilibra é cada vez mais raro e cada vez mais escasso no futebol brasileiro. Então, por isso que a Europa, taticamente hoje, eles são perfeitos e tecnicamente eles são perfeitos também, porque eles têm muito dinheiro para contratar os caras que resolvem. Ontem eu estava assistindo Atlético Mineiro e Vasco. E joguinho também. E aí eu fiquei com esse negócio do Rafinha na cabeça, que ele falou, não vai de Munique, o terceiro toque é só em caso de emergência. Aí a gente vê aqui, o cara pega a bola. Aqui o terceiro toque é obrigatório.
olha. Terceiro. O Diego é um jogador que faz isso. Aí a gente pega aqui, o cara olha, vira pra lá, anda, olha pra mulher na arquibancada, aí dá um chutão, e o jogo sai pra lateral. Se quiser ir na cozinha, comer a lasanha, voltar, o jogo não muda nada. Mas aí, mas o que acontece? O Corinthians ganha o campeonato, jogando isso, vem um jornalista importante, de um quilate, do seu Benjamin Bach, fala assim, interessa foi campeão. Não é isso, não. Nós temos que lutar para que o nosso futebol melhore. São histórias Nós diferentes. temos que brigar, temos que exigir. Esses treinadores ganham muito, são bilionários. Bilionários não, milionários. O que eles ganham num mês, a gente não vai ganhar num ano. Para fazer o trabalho medíocre que esses caras vêm fazendo. É por isso que eu elogio todos os dias o São Paulo aqui. Ele vai ser campeão? Provavelmente não. Pode ser eliminado na próxima? Pode, mas ele trabalha, ele pensa, ele faz de tudo que ele pode para fazer o futebol ser melhor. E os nossos treinadores só trabalham pelo resultado. Qual é o resultado disso aí? O futebol brasileiro ficou para trás, meu amigo. Toma de 7 da Alemanha, perde, é eliminado pela Bélgica. Algo que já era inimaginável. A Bélgica tem um tremendo... Sim, mas o Brasil nunca perdeu esse tipo de confronto. O Brasil sempre ganhava. Por melhor que fosse o adversário, do nível de um patamar da Bélgica. Então, toma de 7 da Alemanha, é eliminado pela Bélgica, e 5 Libertadores, só chega em uma final. Eu acho sua explicação nesse sentido simplista demais. O futebol lá fora evoluiu muito. Há 40 anos atrás, o jogador da Bélgica não jogava na Itália, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha. Hoje todo mundo joga em tudo que é lugar. Eu discordo, senhor. Mas até discordo jogava, totalmente. o brasileiro também. Os outros. Mas até não, jogava mas os outros evoluíram. Evoluíram. Você tem razão aí. Você tem razão aí. Mas os outros evoluíram. Sim. Hoje se você tem assim, o futebol brasileiro é isso e a Bélgica é isso. Não, senhor. Hoje você ser eliminado pela seleção da Bélgica não é nenhuma coisa fora do normal. Sim. Seria fora do normal há 40 anos atrás. Sim, mas o problema é o seguinte, hoje tem não. aqui, ó, Brasil, 40 anos atrás, Brasil aqui, no patamar, a Bélgica aqui. Aí você tem uma curva de evolução da Bélgica que faz... Sim, por que o Brasil não faz curva nenhuma de evolução? É isso aí que nós estagnamos. Isso é outra história. Não, é a história essa. Daqui eu concordo. Porque a Bélgica subiu, a Croácia... E o Brasil fica nessa de fazer futebol de resultado. Porque não a gente dorme no currículo. Porque somos arrogantes. Isso. Somos arrogantes. Melhor país do mundo. A gente acha que o Pelé joga, que o Rivaldo joga, que o Ribeirinho joga. Não. Isso também. Nós temos que todos os dias bater nesses times que jogam pelo resultado. O que o futebol... O Mano tem sido crítico aqui do Corinthians. O Mano tem sido crítico do trabalho do Carille. Foi perguntado por você, Benja, no começo da explanação sobre o tema Corinthians. Mano, você gostou do futebol do Corinthians? O que você respondeu? Falei que não. Inclusive, há quanto tempo você não está falando isso? Mano, você gostou do tricampeonato do Corinthians? Sim. Mas, Benja, a questão é que pode jogar mais. Eu sempre divido Vocês ouviram a entrevista do Carille ontem? Ele criticou. Não, mas é que tá. O Carille disse, Benja, eu acho que tem até uma declaração preocupante. Quer ouvir? Claro. Então vamos ouvir antes a entrevista do Carille. É preocupante o que ele diz, hein? Então, preocupante. Senti sim no começo do jogo, quando eu já conheço a maioria dos jogadores há um bom tempo, né? E quando eu sei quando os jogadores pensam certo, mas executam errado, né? O Cleison, o início dele foi muito ruim, e é isso, é a sequência. Pensei em tirá-lo, não começar com ele e deixar para o segundo tempo, mas como é que você tira um jogador seu que está sendo decisivo e ele se pondo para o jogo? São decisões difíceis, foi um primeiro tempo que me preocupou demais, por isso, estava vendo que a equipe estava tentando fazer aquilo que foi planejado, aquilo que foi conversado, porque nós não treinamos, né? Mas eu vi que estava tendo muita dificuldade. Então, a gente sabe quando o jogador assim não está limpo, né? Na questão do passe, naquilo que ele quer fazer, mas o corpo não acompanha. E a mudança de um jogador, na verdade, eu ia fazer 2 mudanças no intervalo, mas o Fagner se queixou de uma dor na coxa, né? Uma dor na perna, e isso eu voltei atrás, resolvi fazer uma só. A mudança de um jogador que está mais inteiro, que é o caso do Love, já fez uma mudança grande, né? Então é algo que a gente tem que aprender também, eu tenho que aprender junto com a minha comissão. Foi muito discutido ontem sobre isso, será que a gente vai ter energia? Mas a gente ter uma resposta boa nessa formação, com os 3 por dentro, Pedrinho e Cleison, no São Paulo na final, depois 2-0 na Chapecoense, lá na Bahia
momentos bons, momentos ruins, então a gente tem muita dúvida, né, no que fazer, a gente discute bastante e achei melhor começar assim, mas não foi a melhor escolha. Eu devia ter mudado algumas peças aí para que a gente tivesse energia. Fui muito verdadeiro com os jogadores, falei que foi um erro nosso, um erro da comissão, da programação, deveríamos ter trocado sim algumas peças, né, mas é isso. Você fica na dúvida, por 3 jogos, 2 fizemos bem, que foi a final e foi a Chapecoense, o outro não. Aí você pega o adversário também com tempo de jogo parecido, né? E foi isso. Pedi, nós erramos a comissão, mas agora a gente vai ter que enfrentar. E foi a mudança de um jogador que eu sei que quando entra incendeia, que é o Wagner Love. Que vai, que marca, que chega, que aparece na área, que ajuda a marcar, que ajuda na bola área. Foi isso, a gente começou... Primeiro tempo nosso também é algo que eu cobrei. Quando a gente não está bem... Não pode ficar dando a bola para o adversário, esses passes simples, né? Então a gente também ficou mais com a bola, conseguiu rodar melhor e por isso nós crescemos no jogo. Tá aí, o Carille admite que errou no planejamento. Sábado, o Corinthians vai ter que ir até Manaus, né? Porque o Vasco vendeu o mando de jogo. Então o Corinthians pega o Vasco lá em Manaus e deve ir um time bem mistão. Então, mas é que tá, Benji, em cima dessa declaração do Carille... Mas por que vai um time misto para Manaus? Justamente por causa disso. Ele falou que errou ontem. Não, você vai entender. E é aí que eu quero fazer a crítica. Eu quero fazer a crítica em cima disso. O negócio é o seguinte, Sormani, o Carille ontem ele dá uma declaração, até inclusive numa frase, ele usa o seguinte, ele fala, até a Copa América, ele já deixa claro que nada vai mudar em termos de performance. Comodismo. Ele fala, nada vai mudar. Quando começa a Copa América? Agora no meio do ano. 14 rodadas até o agora no meio do ano. Eu acho o tempo pra burro. Comodismo, né? Não, mas é claro. que tá. Comodismo, aí vocês vão entender. Ele falou que até a pausa para a Copa América possivelmente nada mudará. Ele questiona que os jogadores aí já estão fadigados, que os jogadores estão cansados. E na ótica dele, ele junto com a comissão não teve o olhar correto nessa fase para poder talvez já fazer um time misto, mesclar a galera que já está mais desgastada para que pudesse ter um descanso. Sormani, isso me preocupa, cara. Porque se o cara usa essa declaração, se o cara tem esse pensamento, tem realmente aí essa desculpa, em novembro, entende-se. Cara, a gente está falando aqui de 3 meses praticamente de ano corrido. Porque, janeiro não começa desde o primeiro dia, tá certo? O futebol começa no final. Então, de janeiro. Então, vamos lá. Fevereiro, janeiro tem março, temporada, né? Abril... 2 de maio hoje, gente. A gente tá falando de praticamente 3 meses completos de futebol, cara. Se o cara tiver quebrado e desgastado com 3 meses vigente do ano, gente, convenhamos, alguma coisa sendo que você tem... Mas, Benja, a questão não são quantos vamos jogos. ver quantos jogos foram, quantas decisões... Mas, Benja, o Corinthians ele não fez quarta e domingo todas as semanas durante esses 3 meses, cara. Consideração. Não, mas aí que tá, o Corinthians ele não jogou quarta e domingo durante todo esse tempo. O Corinthians ele teve uma semana cheia para trabalhar, inclusive naquela partida aí que o Corinthians fez uma boa apresentação contra o Santos na fase de grupo. O ano mal começou. O Corinthians tem 29 jogos jogados já. Não, 3 meses, Benja. São 29 jogos. Um pouco mais de 3 meses. 10 jogos por mês, uma média. São 3 meses e meio. Mata-mata, uma final de campeonato. E quantos mata-mata teve já? Mata-mata teve Sul-Americana, Copa do Brasil foram 3 da Copa do Brasil, uma da Sul-Americana. 4 mata-matas e o Brasileirão, 3 de Campeonato Paulista, 7 mata-matas. A gente tem que sempre contextualizar. Por exemplo, o Corinthians vai jogar em Manaus, sabe? O Corinthians vai de voo fretado, né? Porque se não tem voo fretado, o time do Corinthians só voltaria domingo, 3 horas da tarde. Aí o jogador fica mordido, porque é a folga, não vai ver a família, segunda já treina. O Campeonato Brasileiro é muito louco, cara. Você vai jogar na Bahia, você vai jogar em Porto Alegre, essas coisas não existem na Europa. Pô, Flavinho, eu fui de Paris para Munique 1h20. Essas distâncias claro. Um país pro outro na Europa, 1h30, uma hora. De São Paulo para Manaus... Dá umas 5, 6 horas. Por isso que eu falo que essa venda de mando... Essa venda de mando tem que ser algo muito bem... regulamentado. Porque você quer vender o mando, então você vai vender o mando a no máximo 100 km de distância. O Corinthians teve 8 mata-matas em 3 meses. Então. Eu contei 7, né? Foram 8 mata-matas, uma da venda de mando, realmente, porque se o outro clube, o visitante, não pode ser punido pela penúria do mandante. Então, quer dizer, o cara está lá planejado para jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro. É uma viagem de 500 quilômetros. Então, se o Vasco quiser vender o mando dele, que venda para algum lugar, que seja 500, que fique... Ou então na fronteira. Que fique 500 quilômetros em São Paulo. Você vai vender um mando geograficamente. Você vai tirar o Corinthians de São Paulo para ir jogar lá em Manaus... Tem isso também, mas, ô Flavinho, você vai jogar contra o Bahia em Salvador.
Aí, vamos supor, no domingo, na quarta você vai jogar contra a Chapecoense e Chape. Você atravessa... Mas aí, desculpa, tudo bem, é difícil, falando, mas... não é desculpa, eu tô falando que aqui também no Brasil é diferente. Só que assim... Mas também tem um monte de joguinho aí que joga em Belo Horizonte. O cara, o time de São Paulo, joga em Belo Horizonte, joga em Curitiba. Os times de São Paulo, só que assim... os 3 de São Paulo são muito favorecidos. O Santos não se encaixa nisso, porque ele sempre tem que subir a serra e para pegar, que é cansativo. Mas os 3 times de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, eles são muito favorecidos nessa questão de logística de viagem. Se eu não me engano, foi contra o Bahia, que uma pessoa falou para mim lá, da delegação, acho que foi contra o Bahia, o voo atrasou 3 horas. É voo de carreira. Por isso que eles fretam. Então, o voo atrasou 3 horas. Aí o cara falou para mim, você imagina 30 caras lá, com fome... Jogador precisa se mexer, porque tentou aquele negócio. O cara tá perdendo a hora da folga, aí voo. É diferente. A nossa geografia é como aí eu vou dar um exemplo da NBA. A NBA é assim também. Os Estados Unidos é um país continental, assim como o Brasil, e é maior do que o Brasil. É um país maior do que o Brasil. Os times têm avião fretado. Para a temporada inteira. Então, mas para Manaus... E adaptado para os jogadores que são grandes. Então, mas para Manaus, o Corinthians vai de voo fretado. Sim, mas, Benja, às vezes você vem para o Rio de Janeiro num voo de carreira. Acontece o probleminha... Outro dia eu fui para São Paulo, a tripulação não tinha chegado. O voo atrasou 1h10. Imagina o jogador do Corinthians lá no domingo, voltando pra cá, atrasou 4. Aí não é voo de... É São Paulo-Rio, é do lado. Mas você fica 1h10 porque a tripulação não chegou por conta do trânsito, que era ruim. Mas a gente chega no horário, porque se a gente não chegar e chegar lá pros caras na passagem aérea, olha, o trânsito estava horrível. Dane-se, amigo. Dane-se você. Dane-se você. Mas a tripulação pode, claro, até porque sem a tripulação não voa. Mas é isso. Por isso que os times que têm dinheiro têm que pensar muito nisso. Muito nisso. Enfrentar avião para a temporada. Ou comprar um avião. E na Europa, os caras treinam menos, gente. Treino num clube na Europa é 1h de treino, acabou. Agora... Não é isso igual essas coisas aqui. Mas o Andrés falou ontem, o presidente do Corinthians falou, vamos ouvir o Andrés. Precisa mudar, todo mundo sabe disso. Os médicos sabem disso, fisiologistas, treinadores, dirigentes. Vamos ver se a partir de 20, como foi prometido, vai mudar. E acho que vai mudar. Agora, por isso tem que ter 35, 40 jogadores no elenco para revezando. Se não revezar, eles estouram. Todo torcedor, e eu principalmente, quer que jogue bonito e ganhe. Hoje jogou bem, faltou um pouco finalizar um pouco mais, mas o time não correu susto, não teve nada, correu bem. Agora, realmente, o ideal é jogar bonito e ganhar, mas quando não dá, vamos tentar ganhar. O Matheus Jesus está praticamente só falta assinar, o Everaldo já falei, depende do Fluminense. Se o Fluminense não fizer a opção não contratar ele, nós vamos entrar no páreo. Se contratar, tiver a opção que eles têm, não podemos fazer nada. É sonho ou é realidade? Um grande sonho. Estamos abertos no mercado. Se tiver oportunidade, podemos trazer, mas a princípio não estamos desesperados atrás de ninguém, não. Se vier proposta, vamos brigar para ser o mais caro possível. Agora, não fica jogador aqui se quiser ir embora com proposta. O presidente do Bragantino, lá na festa da premiação, disse que o André Luiz se apresentaria naquela sexta. E o André Luiz não se apresentou. O que aconteceu para o presidente chegar a dar essa declaração e o jogador seguir no Corinthians? Você vai perguntar para mim o que fez ele fazer? Eu não sei. Tem que perguntar pro Marquinhos, pô. Aliás, vocês tudo foram no embalo dele e puseram, cravaram. Se o Corinthians tivesse acertado, apesar de alguns duvidarem, o Corinthians tem palavra. Se o Corinthians der a palavra que acertou, vai acertar. Ele teria ido lá, mas não foi nada acertado. A informação que chegou, pelo menos para mim, é de que o jogador teria procurado a direção e dito que queria ficar, queria tentar provar que isso aconteceu. Você tem que perguntar para o diretor do clube. Essa semana também foi noticiado de que o Bozelli teria te procurado com uma proposta mexicana para voltar para lá. Isso é mentira. Quem pôs essa notícia é mentiroso. Tá afiado, hein? Não. Eu só discordo dele quando ele disse que o Corinthians jogou bem. Não achei. Por mais que o Corinthians não tenha corrido grandes sustos na partida e não correu mesmo, mas isso deve-se mais à fragilidade da Chapecoense do que o mérito defensivo do Corinthians. O Corinthians ele fez uma partida abaixo do que ele pode fazer. A torcida, inclusive, espera uma resposta um pouco melhor do que o time pode entregar dentro de campo. Bom, agora, viu, só quero falar uma coisa em relação a isso também. O campeonato inglês, o campeonato português, em alguns momentos, Benjamin, as equipes que vão brigar pelos voos maiores, mas em especial no campeonato inglês, elas disputam no ano proporcionalmente quase que o mesmo número de jogos que aqui no Brasil. Né? O City, por exemplo, se ele vai à final da Copa da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra, a Liga dos Campeões da Europa, com o campeonato inglês... Quanto tempo demora, por exemplo, de Londres para Paris? Não, calma aí. Só estou dizendo que
tem o lado da logística, mas você tem que também, muito pesa pelo lado da intensidade dos jogos e do tal do quarta domingo, certo? Se for pegar pelo quarta domingo, muita gente na Europa, o Barcelona, o City, essas equipes que vão brigar por potenciais maiores, elas vão jogar quase que toda a temporada quarta domingo, né? Então o número de jogos é bem equivalente ao futebol do Brasil. Não é. E o preparo é diferente. Eles jogam pelo menos 15 partidas a menos. Pelo menos. Isso aí dá mais de um mês. Não, já fiz essa conta. O Balsa veio fazer. Edgardo Balsa fez o Boa Noite Fox com a gente. E perguntamos para ele o que mais estava te surpreendendo no futebol brasileiro. Ele falou assim: eu não imaginava que a quantidade de jogos era essa. É uma coisa absurda. Porque tem a porcaria do estadual, entendeu? Se não for exatamente por isso, a proporção é a mesma. Ok. Então, sim, mas só que muita gente do campeonato estadual também joga num ritmo muito mais lento. Não joga com a intensidade que joga o Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense nem joga. O Atlético Paranaense nem joga. É um time que você não pode colocar. O Atlético é o único time que não pode reclamar de calendário. Porque o calendário do Atlético é alinhado ao calendário europeu. Mas se os clubes grandes de São Paulo se unissem... E tem que fazer isso. É o que eu faço. Joga com o Sub-23 e aí joga na conta da federação. Entendeu? Ela que se vira com o campeonato dela. Já começa por aí. Aí na hora que você for receber o chequezinho, eu quero ver você falar, vou jogar com Sub-23. Tá bom. Falou, porque o Atlético não pega o dinheiro da televisão. Agora, uma outra coisa. Aí você se planeja para isso também. Você tem que pensar no macro. E uma outra coisa. Esse elenco do Corinthians, Menja, não é toda hora que você vai ter um time com atletas de média para boa expressão que vão se tornar baita jogadores. Esse time especial do Corinthians 2019 é para isso. Não dá para extrair algo a mais de Cleison, mesmo jogando bem, de Sornosa, de Pedrinho, de alguns outros atletas que estão lá, diferente de outros times que o Corinthians teve, que os caras chegaram de uma forma mediana e se transformaram em bons jogadores porque eles realmente eram muito bons jogadores. Esse time é para isso. Você tem